Quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. O programa Momento de Reflexão te convida hoje ao tema Gerando Vidas. Gerando Vidas é o tema do programa de hoje, que será apresentado em 3 blocos. No primeiro bloco, nós queremos compartilhar, para introduzir este assunto, nós queríamos compartilhar a palavra de Deus, que está escrito no livro de Gênesis, capítulo de número 1, o versículo de número 27 e 28, que diz assim a palavra de Deus. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou. A criação do homem e da mulher foi feita por Deus no princípio de todas as coisas. No início de tudo, Deus gerou vida, criando quem? Depois que Ele criou todo o mundo, criou os animais, as plantas, os céus, a terra, as estrelas, Ele criou a sua obra-prima, o homem e a mulher. Deu o fôlego de vida, criados por Deus e abençoados por Deus para um propósito, o início das gerações que viriam e chegariam até os nossos dias. Um Deus maravilhoso, um Deus que gera ainda hoje. Gerou eu e gerou você. Através de quem? Através da união de um homem e uma mulher por meio do amor. E ali Deus coloca vida no ventre de uma madre, no ventre de uma mãe, e a partir daquele momento está sendo gerada uma vida. Alguém que virá ao mundo com um propósito, com uma missão. Mulheres e homens são gerados por Deus. Um dia, um bebê no ventre. Um dia, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto e até um ancião. Todos, sem exceção, com um propósito. Mas existe algo muito especial. A mulher, ela tem o privilégio, ela foi escolhida por Deus para gerar vidas. E aí, nesse primeiro bloco, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas histórias bíblicas da palavra de Deus que estão relacionadas àquilo que nós estamos falando, que é gerando vidas. Deus gera vida? Deus gerou vidas. No princípio, Deus criou Adão e Eva, o homem e a mulher, lá no paraíso. Mas hoje, a união de um homem e de uma mulher continua gerando vidas. E a mulher é a parte privilegiada. Lógico, somente ela não gera vida. Precisa do homem e da mulher, da união entre dois, criados por Deus, para formar ali um casal, formando uma família e que gerará uns filhos, uma filha, e isso será uma bênção na presença de Deus. Mas a mulher ela tem algo especial. Nós vamos ver aqui, segundo a palavra de Deus, em Gênesis, no capítulo 6, nós vamos ver uma história muito interessante, que é a história de Noé. Noé era um homem reto, justo, diante de Deus, um homem que andava com Deus. E esse homem tinha uma esposa. A Bíblia não relata qual é o nome dessa esposa, mas essa esposa, os seus atos são relatados pela Bíblia. Ela esteve sempre junto diante de Noé. Ela é um instrumento que gerou os filhos de Noé. Ela é o ser que recebeu o sopro de vida e a vida que estava dentro dela, dentro do seu ventre. E interessante que essa mulher, a mulher de Noé, que segundo a Bíblia ela é desconhecida aqui, porque ela não tem um nome. Apresenta-se o nome de Noé, mas não apresenta o nome desta mulher. Mas Noé tinha sua esposa, e essa mulher teve uma função muito importante na vida de Noé, da sua família e daquele contexto daquela época. Naquela época, o homem, a humanidade estava caminhando para a maldade, a humanidade estava toda corrompida. E Deus, vendo tudo aquilo, se desagradou da humanidade e desejou destruir
a humanidade, mas viu que Noé era sincero, era um homem reto, era um homem justo e que andava com Deus. E Deus achou da graça de Noé e da sua família, da sua esposa e dos seus filhos. E então Deus escolhe Noé e escolheu a sua esposa para fazer algo tremendo. O que é? Na história bíblica, é a construção de uma arca, onde levariam todos os animais e também a família de Noé. Imagine, uma loucura para aquela época. Primeiro, porque não havia chuva naquele momento. Segundo, porque ele passou a dedicar toda a sua vida à construção dessa arca. 120 anos construindo essa arca. Imagine as pessoas à sua volta humilhando ele, debochando dele e de toda a sua família. Mas aquela mulher também acreditou naquele sonho, naquela promessa de Deus, naquele chamado de Deus, e ela esteve ali ao lado de Noé durante todo o momento. E aí uma mensagem para você, mulher, para você, guerreira de Deus, você que é chamada para estar ao lado de um homem, construir uma família e gerar vidas, através da sua vida, gerar outras vidas, os filhos. Acredite, você tem uma missão muito linda, você é privilegiada e Deus te escolheu para fazer a diferença, assim como fez aquela mulher que às vezes estava apagada, ninguém lembra o nome dela, às vezes você está aí do lado do seu esposo, cuidando da sua família e de repente muitas pessoas não lembram de você, mas Deus lembra de você e você tem um propósito fundamental. Aquela mulher apoiou Noé durante toda a sua missão e ela junto com Noé e com seus filhos entraram na arca. Quando terminou a arca, eles entraram na arca e Deus fechou a porta da arca. E quando fechou, veio o dilúvio e destruiu todas as coisas. Mas Noé, sua esposa, aquela mulher e seus filhos foram salvos. Ou seja, a sua atitude, mulher, muda a história de um homem, de uma família e de gerações através dos seus filhos. Então, essa mensagem de gerar vidas, em especial, direcionada a você, mulher, a você que é mãe, aquela que Deus deu o privilégio de você gerar, que você saiba, assim como Deus foi com aquela desconhecida, a esposa de Noé, assim Deus é contigo. Assim Deus será contigo e com a sua geração. Nós queremos encerrar esse bloco dizendo para você que você é uma mulher muito importante. Vocês são importantes, mas a mulher tem algo especial. Ela pode gerar a vida por meio de Deus. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já para o nosso segundo bloco do programa Momento de Reflexão. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, Gerando Vidas. Um tema de hoje é muito interessante. Gerando vidas significa que Deus gera vida e Deus usa pessoas para gerarem vidas. Ele une um homem e uma mulher e através dos dois, a mulher vai gerar aquela vida no seu útero, gerando filhos e uma nova geração. No primeiro bloco, nós falamos sobre a história de Adão e Eva, a criação, o início de tudo, que Deus criou o homem e a mulher, e falamos também sobre a história de Noé. E Noé tinha uma mulher, que a Bíblia não dá o nome dela, mas uma mulher muito importante e foi fundamental na vida de Noé, na vida da sua família, na vida das gerações que vieram através dele. Todas as gerações chegaram até nós. E agora eu gostaria de compartilhar com você
a história de Sara, a mulher de Abraão. Ou seja, Abraão e Sara se uniram e formaram uma família. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 em diante. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão, com Sarai. Essa é uma história que esse homem chamado o pai da fé, ele se uniu a uma mulher chamada Sarai. Os dois foram direcionados por Deus para sair do meio da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar onde ele, o Senhor Deus, mostraria para eles. O que eu quero destacar aqui é que Deus uniu mais duas vidas, Abrão, naquela época, e Sarai, uniu com um propósito. Qual o propósito? De, através deles, formar uma nova geração. Abraão é conhecido como o pai da fé. Ele caminhou, ele obedeceu a Deus e ele sabia que a sua esposa, Sarai, era estéril. Mas mesmo assim, era um homem de fé. Ele exerceu a sua fé. E eles caminharam, eles foram para o local que Deus assim o determinou. E num determinado momento, no capítulo de número 17, Deus se manifesta a eles através de um anjo e fala com eles que daria a promessa para a vida deles, daria um filho para eles. Sarai e Abrão, eles ficam naquele momento impactados com a visita de Deus por meio do anjo. Mas eles tomaram aquela palavra com fé, creram, e eles já eram velhos, de idade, mas eles tomaram aquela palavra. E o que aconteceu? O milagre. Deus, quando faz aquele encontro com eles, muda inclusive o nome deles. Muda de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Por quê? Porque Deus, a partir daquele momento, ia fazer um grande milagre. Deus ia gerar mais uma vida. E Deus, por meio de Sara, gerou a Isaque, conhecido no mundo inteiro como o filho da promessa. A promessa de quem? De um homem e de uma mulher unido por Deus, onde tudo seria impossível, porque Sara era estéril, mas Deus fez um milagre. Ele gerou a vida num útero que era estéril e proporcionou a partir dali o filho da promessa, Isaque, que é a tipologia daquilo que viria no futuro, que é Cristo. A união entre Abraão e Sara, vem Isaque, o filho da promessa. Vocês conhecem uma parte da história que num determinado momento Abraão é chamado por Deus e Deus pede o seu filho em sacrifício, em oferenda para ele. E Abraão, com fé, leva o seu filho até o monte onde ele ia oferecer o filho, e num determinado momento Deus diz assim: não faça nada ao moço, ao filho, porque eu reconheço a tua fé. E naquele momento Deus intervém, e ali é uma tipologia, um prenúncio daquilo que iria acontecer, que Deus amou o mundo de tal maneira que iria dar o seu Filho único, Jesus Cristo, para ser oferecido como sacrifício para o perdão dos meus e dos seus pecados. Olha que importância, Sara já era uma mulher conhecida. A Bíblia, diferente do que nós falamos no primeiro bloco, da mulher de Noé, não aparece o nome dela, mas era uma mulher importante, foi fundamental naquele momento da história. E Sara aqui é conhecida. E Sara também era uma mulher conhecida, porém ela era estéril. E Deus fez um milagre na vida dela.
Na velhice dela, Ele concedeu aquilo que ela desejava, que eles desejavam, que era um filho. E Isaque, o filho da promessa. Que coisa maravilhosa! Deus está falando que Ele é poderoso para gerar vidas. Ou seja, Ele pode gerar não somente vidas na sua família, mas gerar aquilo que está destruído. Às vezes a alegria na sua família está destruída. Talvez vocês estão numa crise, principalmente pelos momentos difíceis em que passam a humanidade, mas Deus é poderoso para gerar aquilo que está morto, Ele dar vida, Ele gera vida, Ele faz nova todas as coisas, na minha vida e na sua vida. E nós aprendemos com a história de Abraão e Sara que Deus é poderoso, onde não existe, onde está estéril, é como se fosse uma terra seca, estéril, mas Deus faz germinar, brotar, Deus faz florescer, crescer e dar frutos. Assim Deus fez no útero de Sara, abençoou aquele casal, aquela família, por meio de uma bênção chamada Isaque, gerando um filho, uma mulher, uma mãe preciosa, que Deus usou para trazer o filho da promessa, para fazer o prenúncio daquilo que seria lá no futuro, a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós estamos indo para mais um breve intervalo e voltamos já já com o programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, Gerando Vidas. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Gerando Vidas. E nós tivemos a oportunidade de falar no primeiro bloco sobre a criação, que quem gera vidas é Deus. E Deus criou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. E depois a história de Noé, Deus uniu um homem e uma mulher. E Deus usou aquele homem, em especial aquela mulher, para gerar vidas e aquelas vidas entrarem na arca quando veio o dilúvio e eles serem salvos e nós, e chegar as gerações em gerações, chegarmos até os nossos dias. No segundo bloco, nós falamos sobre a história do homem da fé, Abraão, e de Sara, a mulher que era estéril e que Deus fez um milagre na vida dela. E aquela mulher na sua velhice, estéril, aquilo que era impossível, mas para Deus nada é impossível, houve a geração de uma vida, o filho da promessa, Isaque, e Deus concedeu o desejo a eles. A importância, que Deus gera vidas, e Ele quer gerar vidas através de você, em especial você mulher, mulher abençoada, escolhida por Deus, que se une a um homem, num casamento, num matrimônio, sob as bênçãos de Deus para gerar novas gerações, filhos e novas gerações. E agora, nesse terceiro e último bloco, eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, no versículo de número 26. Olha o que diz a Palavra de Deus. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamado Nazaré. E ele visitou ali uma mulher, uma jovem mulher. Ele visitou ali Maria. Deus escolheu aquela mulher para gerar vida. Que vida seria essa? A vida de um rei. Mais do que um rei, o rei dos reis, Jesus Cristo. Deus poderoso, aquele que gera vidas, Ele olhou para a terra, Ele viu aquela mulher, Ele viu a singeleza daquela mulher, a delicadeza daquela mulher, a humildade daquela mulher e achou graça e enviou o anjo Gabriel, o mensageiro, ali para anunciar que ela tinha sido agraciada e escolhida por Deus. E Deus geraria
no ventre dela, por meio do Espírito Santo, lembrando que ela era virgem, né? Por meio do Espírito Santo, só para esclarecimento, lembrando que Maria, depois que teve Jesus, teve mais filhos e filhas. Ela foi virgem somente durante aquele período que antecedeu o Espírito Santo colocar, fecundar ali no ventre daquela mulher, daquela jovem mulher, Maria, Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, né? E ali naquele momento ela é agraciada, ela é uma mulher escolhida por Deus para que Deus fizesse a geração de uma vida, e uma vida muito importante na minha vida e na sua vida, em especial daqueles que creem. Esta mulher, por aceitar isso, ela teve muitos enfrentamentos, ou seja, o próprio marido, quando ela conta a história para o marido, ele, imagine, não teve relação e estava grávida, né? Porém, o Deus não faz nada para deixar confusão. Deus visita em sonho a José e fala com ele que ele poderia ficar tranquilo, que era o próprio Deus que estava gerando aquele filho no ventre dela, e que era para ele aceitar e juntos eles receberem aquele que seria o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o enviado de Deus. E aí eles aceitam e ali formam uma família, e quando Jesus nasce, o Verbo se faz carne no nosso meio, por meio da geração de vida daquele ventre, daquela mulher em especial. E aí essa mulher enfrenta muitos desafios, porque desde o princípio aquele menino, o menino Jesus, ele sempre foi afrontado, perseguido pelo inimigo das nossas almas, por Satanás e seus demônios, né? E nós sabemos pela história da Bíblia. Mas o que eu quero compartilhar com você é a lealdade, o cuidado, o zelo daquela mulher, daquela família, né? José também, mas em especial daquela mulher, para com esta criança. Essa criança que Deus tinha lhe concedido, lhe dado um privilégio de gerar no seu ventre. E ali nós vemos assim o cuidado. Eles tiveram que fugir porque eram perseguidos, queriam matar todas as crianças, eles têm que fugir, vão para o Egito, né? Eles voltam novamente. E aí eles começam uma vida crescendo dentro de uma naturalidade, mas chega um momento do chamado daquela criança que virou, né, o bebê que virou uma criança, que virou um jovem e de repente era um homem. E chegou o tempo do seu chamado. Cristo é levantado por volta de 30 anos de idade e naquele momento ele inicia o seu ministério. Ele vem substituir João Batista, aquele que anunciava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Cristo inicia o seu ministério falando também: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele começa a pregar, a ministrar, a curar os enfermos, a libertar os cativos. O céu se abre sobre a vida dele e vê aquelas maravilhas. E aquela mulher, ela está alegre, ela está feliz, mesmo que ela tenha passado por momentos difíceis, porque num determinado momento José havia partido e ela ficou só, mas ela estava ali vivenciando tudo aquilo que tinha valido a pena, aquele sacrifício todo, né, que ela passou durante a sua vida, mas estava valendo a pena. E aí chega num determinado momento em que vem a tristeza, e se nós lermos, eu quero te convidar só para encerrarmos este momento, né, em Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo de número 19, versículos 26 e 27, está escrito assim: Jesus Cristo na cruz, ele diz: ora Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ela amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Deus não abandona os seus. Aquela mulher que gerou aquela vida, que em especial era Cristo, no momento em que Cristo estava na cruz, ele sofrendo tudo, mas ele lembrou da sua mamãe, ele lembrou daquela mulher, e ele sabia que aquela mulher, por ele ter sido pregado, acusado, falsamente pregado na cruz, ele ia passar
por humilhações, aquela mulher ia passar por humilhações, ia perder o seu lar. Então ele vê ali João e aquela mulher que é Maria, e ele disse: João, eis aí a sua mãe. E ele disse para sua mãe: eis aí o seu filho. Ou seja, ele estava falando: abriga ela, cuida dela, porque ela foi muito importante na minha vida. Você, mãe, é muito importante nas nossas vidas. Você, mulher, é muito importante. Você, em especial, homem e mulher, são muito importantes. E eu quero encerrar desejando que você seja abençoado, agraciado pelo poder de Deus, pela graça, pelo amor e pela paz do Senhor. Deus vai gerar vidas por meio da sua vida. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa, Momento de Reflexão.